No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, eu quero te agradecer o prestígio de estar com a gente aqui hoje. Eu estou aqui com a Maíne Galassi, é isso? Isso mesmo. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. É engraçado, neuropsicóloga a gente quase não ouve isso, né? Eu quero que você me explique depois. Ó, eu quero agradecer primeiro o que faz acontecer as nossas entrevistas que vão para a TV, no Grupo Tati Comunicações, nas multiplataformas, na TV local, na NET. Estaremos hospedados em 20 e poucos portais, principalmente no cartão de visita News R7, no portal da Rede Brasil, televisão, no portal do Grupo Tati, no portal do Correio do Papagaio do Sul de Minas. Quero agradecer o Digimais, a construtora Pereira Alvim, Moduarte, a Slim, o Dani, o pessoal que ajuda a operação e toda a diretoria do Grupo Tati que nos concede esse espaço para um grande trabalho social. Então vamos lá, eu estou falando com a... Pode? Você está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, tudo certo. Então tá bom. Então tá. Deixa eu só falar um pouquinho de você para a gente iniciar aqui. Ela é pós-graduada em neuropsicologia pela Universidade de São Francisco, extensão em terapia comportamental cognitiva do tratamento da dependência química do Instituto Psiquiátrico da USP, treinamento em serviço de abordagens em dependência química, que hoje é uma das situações uma das mais importantes hoje, aprimoramento em psicologia clínica em terapia cognitiva comportamental, curso de formação em psicologia clínica por contingência de reforçamento, que é o Instituto de Terapia de Contingência e Reforçamento. Ensino superior completo pela PUC de Campinas e Anglo Campinas, né, também, que é a unidade americana, que também ensino fundamental. Bom, eu não vou falar tudo, porque é muito extenso o seu currículo e ele estará hospedado nos portais de notícia, junto com a nossa entrevista, inclusive no YouTube, Cartão de Visita News. Eu quero que as pessoas entrem lá. Eu estou agradecendo as pessoas que estão entrando, eu já vou começar aqui a desativar. Vamos falar um pouquinho o que significa a psicologia, a neuropsicologia.
O neuropsicólogo é quem faz a avaliação neuropsicológica. Sabe aquela pessoa que a gente tem dúvida se tem um diagnóstico ou não? Se tem autismo, se tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, se tem um quadro bipolar, se tem um quadro de personalidade. São testes que todo psicólogo pode aplicar, tá? Mas o neuropsicólogo é especializado nisso e ele trabalha com essa aplicação de testes. E aí sim a gente faz um relatório, e esse relatório é levado para um médico, ou para um psiquiatra, ou para um neurologista, neuropediatra também, e assim é validado, na verdade, esse diagnóstico. O psicólogo, ele tem problema, não? Como é que ele soluciona os problemas pessoais dele e problemas de comportamento e problemas profissionais? Como é que ele se resolve? Ele também faz terapia? Eu faço terapia. Faço terapia. Nós somos seres humanos também, né? Eu costumo falar que eu sou ser humana, eu também choro, eu também sofro, eu também tenho meus problemas pessoais. Eu não sei resolver tudo. Muitas vezes eu não enxergo algumas coisas que minha psicóloga às vezes levanta. E eu não dou conta de tudo, não, né? E às vezes a gente precisa dessa ajuda para a gente organizar toda a nossa vida, mudar alguns pensamentos, talvez enxergar algumas coisas que a gente não estava enxergando e assim poder mudar, que esse é o objetivo. O ser humano está em constante mudança. A gente precisa se adaptar, mas da melhor forma possível. Quando a gente fala em comportamento, né, hoje, eu tenho até comentado nas minhas lives, a gente fala muito da experiência que a gente tem em algumas situações. E óbvio, tem muita pessoa que é treinada tal, até para ensinar. A questão da psicologia, ela também ela te ensina a ter uma autoafirmação, a você ter uma fé que você não enxerga? Sim, com certeza. A gente trabalha muito o que eu quero dizer para o outro, né? Então, sobre a questão da assertividade, é uma coisa que o ser humano ele tem muita dificuldade, né? Como ser assertiva, como falar não, como resolver os meus próprios problemas. Muitas vezes as pessoas guardam coisas para elas e ela mesma fica sofrendo. E como que ela vai conseguir falar para o outro algumas coisas? Como que ela vai conseguir lidar com o chefe dela? Como que ela vai conseguir lidar com parentes ou com um relacionamento abusivo? Ela vai ter que saber se expressar. E isso envolve a mudança de comportamento. Então a gente vai treinar esse paciente para ele enxergar tudo isso e aí ele vai falar, tá, como que eu faço? Tem uma técnica, Zacarias, que chama role play. É uma técnica da terapia cognitiva comportamental, onde a gente literalmente faz uma cena. Eu sou o paciente e o paciente é a pessoa que ele tem algum problema. E aí a gente treina. E depois a gente troca de papel. Isso é um treino comportamental, percebe? Eu estou treinando o meu paciente para ser apto a lidar com a situação que ele vai enfrentar. Então, muita gente hoje, gente jovem, até eu queria tocar nesse assunto anteriormente, eu não sei como é que eu usaria a palavra, se dizem, como é que é? Eles são coaching, eles treinam as pessoas. Eu acho que tem que entender, eu acho que também tem que ter um certo reforço, um entendimento sobre psicologia. Porque, na verdade, você treina a mente a uma questão motivacional, que é o que se usa muito hoje nessas questões. Não sei se a psicologia, na hora que você está com o seu paciente em algumas situações, você tem que falar, não, você tem que pensar dessa maneira, fazer de forma diferente. Tal. Eu estava pesquisando e eu peguei sobre um livro, não sei se você já ouviu falar, Dr. Joseph Murphy, não sei se você ouviu falar, e ele escreveu vários livros antigamente, falava muito nessa questão da fé envolvida com a psicologia, com a parte da ciência, principalmente, né? Até vou falar depois sobre ele, quem ele foi e tal.
ele escreveu um livro que ficou muito assim evidente nos dias de hoje, chama-se Poder do Subconsciente. Você chega a trabalhar sobre isso também? Inclusive ele diz assim, é importante que todo dia, a hora que você, em algum momento do dia, você fale, sou perfeita, sou alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz, inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque Deus no meu subconsciente. Como é que você enxerga isso? E dentro da tua profissão, se tem alguma relação? Atualmente, o nosso conselho, né, o Conselho de Psicologia, ele não permite que a gente tenha e fale sobre religião dentro da sessão. Então, eu não posso impor nada para o meu paciente. Isso seria muito antiético. Você não pode induzir, na realidade, né? Não. É mais ou menos isso. Tá. Ele pode ter algumas questões para mim, e sim, a gente pode discutir sobre isso, mas o termo religião... eu não posso impor nada, tá? Essas frases motivacionais, por exemplo, que você falou, eu acho que vai muito de cada pessoa. Tem pessoa que pode dar muito certo, né? Tem pessoa que isso não vai ser o suficiente. Então, tem pessoa que precisa disso para dar certo. Ela precisa acreditar nisso. Ela não é só o que ela não vê. Ela precisa ter uma coisa consistente. Não, eu tenho que falar isso, porque é isso que vai me deixar em pé. Não sei se é mais ou menos isso que você entendeu. A terapia cognitiva comportamental, como que ela funciona, né, Zacarias? Para você entender. A gente fala muito de dentro de uma situação, a gente vai ter um pensamento. Esse pensamento, ele vai gerar uma emoção em mim. Essa emoção vai me gerar um comportamento, tá? Então, vamos pensar. Eu estou estressada no trabalho. Qual é meu pensamento? Eu preciso sair do meu trabalho. Qual é a minha emoção? Ansiedade, raiva, tá? Qual que é meu comportamento? Diminuir meu trabalho, encrencar às vezes com algum colega ou com o chefe, enfim, tá? O que eu faço na terapia com o paciente? A gente vai trabalhar muito esse pensamento. Porque a forma com que ele lida com os problemas dele, a forma com que ele resolve os problemas dele, vai impactar na emoção dele, que vai impactar no comportamento dele, tá? Então, se eu mudo a base, a estrutura do pensamento do meu paciente, vai impactar no resto da vida dele. E isso vai fazer com que ele aumente a autoestima dele, porque ele vai se sentir bem com ele mesmo. Eu vou resolver meu problema. Eu vou estar me sentindo bem comigo mesmo. Entende essa parte? Ou não entendeu? Não, entendi. Entendi. É a terapia cognitiva comportamental. Existem outras abordagens dentro da psicologia que vão falar muito, por exemplo, do subconsciente, do inconsciente, que é a famosa psicanálise de Freud, tá? Tem a abordagem junguiana, tem a abordagem humanista, tem a abordagem só comportamental. Então, são diferentes visões que o psicólogo vai ter do paciente dele. E uma coisa que eu acho legal a gente falar é sobre evidências científicas, tá? Então, existem muitas teorias, muitas práticas, porém, o que eu tenho de resultado na ciência que comprova eficácia no tratamento do meu paciente, tá? E aí, a cognitiva comportamental, ela tá disparado em primeiro lugar com mais evidências científicas. Agora, existe algum paciente que chega em você e que você chega e fala, você não precisa fazer terapia? Eu não enxergo isso. Nunca aconteceu, tá? Comigo. Porque para o paciente chegar na terapia, porque ele está sofrendo. Talvez alguns pacientes chegam porque a esposa mandou, né? Porque a mãe falou para ele, não, você vai começar a fazer terapia alguma vez. Vai se tratar. Vai se tratar. O problema é você. E às vezes já aconteceu, eu deveria falar assim, então, olha o que você está fazendo. O seu comportamento está impactando isso na sua esposa. Por isso que ela fica brava com você.
Será que se você mudar seu comportamento, o comportamento dela também muda? Entende? E os adolescentes, às vezes, eles não gostam muito de falar no começo, né? Eles são mais irritados, mas depois eles super se soltam e aí a gente acaba vendo a grande problemática que tem por trás também. Então, geralmente, acontece de uma pessoa responsável falar que o outro precisa, mas nunca de eu falar, você não tem nenhum problema, pode ir embora. Outra situação também que acontece é, por exemplo, paciente chegar porque tem fobia, né, medo, ansiedade de alguma situação específica. Então, por exemplo, ela tem muita ansiedade na hora de fazer a carta, tirar a carta do CFC. Ela pega no volante do carro, começa a tremer, tem crise de ansiedade, já reprovou 3, 4 vezes. Ela vem para terapia. A gente resolve isso. As outras situações da vida dela não tem nenhuma problemática, então ela recebe alta. Então, muitos também pensam que terapia é para o resto da vida, né, Zacarias? A terapia cognitiva comportamental não trabalha assim, tá? A gente trabalha com alta. Porque se o paciente vier para mim, né, com o intuito de ficar o resto da vida, o que eu estou ajudando o meu paciente? E aí eu prometo, talvez, para ele algumas coisas, né? E fico colocando, muitas vezes, alguns problemas que não existem, não são demandas dele, que ele, às vezes, tá ok com aquilo, e eu fico naquele... Essa é uma preocupação de ficar ganhando tempo, né? Às vezes, que acontece muito. Eu acho que tem que ter esse discernimento de falar, não, agora é o momento que você já está preparado e tal. Mas porque às vezes às vezes quando a gente fala vai se tratar, às vezes o problema, eu não sei, eu vou te perguntar, você vai me dizer. Às vezes o problema não é com ele, às vezes ele tem que saber lidar com o problema, que não é dele. É isso? Com certeza, porque a gente não pode mudar o outro. A gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Mas a gente não consegue controlar o outro. Então, ter o outro, mas como você vai lidar com isso? Entende? A questão, eu acho assim, o psicólogo precisa ter uma habilidade, assim, para saber lidar com o problema dos outros e que os outros saibam a lidar com o problema deles, é uma coisa muito... Por isso que eu acho que você, às vezes, tem que saber o momento certo dele começar a andar sozinho. Eu cheguei a comentar com você que eu passei por um monte de problema, e me foi falado, olha, você tem que fazer isso. Eu falei, mas como? Eu falo assim, mas como que eu vou fazer isso que eu não acredito? Quer dizer, não é questionando a profissão de maneira nenhuma. Eu já acho que assim, eu acho que talvez eu estivesse preparado para aguentar o problema e de não chegar ao ponto de falar, não, eu tenho que conversar com alguém a respeito disso. Entendeu? Então, assim, talvez naquele momento eu falo, pô, eu não acredito porque eu acho que eu não preciso. E aí acabei, eu acho que você deve ter enxergado muita gente assim, que o cara é uma rocha, ou a mulher é uma rocha, segura a bronca de uma... Fala, não, você veio aqui só para tomar café comigo, paga minha consulta, tchau, até logo. Você está preparada pelo menos para esse momento, você está preparada. É mais ou menos isso? Aconteceu já com você isso? Acontece. As pessoas têm um preconceito, né? Antigamente a psicologia era muito conhecida como o médico dos loucos, vamos dizer assim, né? Só vai psicólogo quem é louco, quem tem realmente uma condição de vida, né, muito ruim. E na verdade não é isso. Todo ser humano é passível de sofrimento. E às vezes acontecem coisas na nossa vida, Zacarias, que a gente não vai dar conta, né? A gente não prevê o que vai acontecer. E quando chega esse momento de tipo, epa, aconteceu comigo,
e aí o seu corpo começa a dar sinais de que você não tá mais aguentando, talvez esse seria o momento, sim, de procurar terapia, né? Mas já chegou alguns pacientes que falavam, eu não acredito muito nisso. Eu vim aqui só para você me contar algumas coisas, eu já vou resolver meu problema e vou embora, né? E aí a gente vai conversando e a gente vai pontuando algumas coisas. E aí eles falam, nossa, mas como que você acertou? Como que você sabe que eu sou assim? Né? E aí eu falo, olha, você tem essa característica, né? Como que é para você isso? Como que você vai lidar com aquilo? Então, e a gente faz, né, na terapia, uma psicoeducação, tá? A psicoeducação é explicar para o paciente o motivo dele precisar da terapia e como a gente vai resolver essas questões para ele, né? Então, por exemplo, um paciente que tem ansiedade de dirigir. Olha, ansiedade é isso, isso e aquilo, acontece por causa disso, a gente vai tratar com essa e essa técnica que eu vou te ensinar ao longo do tratamento. Pronto. O paciente entende o que a gente vai fazer. E uma coisa muito importante na terapia, Zacarias, que eu sempre falo, é você ter vínculo com o seu psicólogo. Não adianta você chegar num psicólogo, você não gostar dele, você não entender nada do que ele fala, ele não ter essa empatia de se colocar no seu lugar, de ouvir, de te acolher, porque você vai parar a terapia e você nunca mais vai gostar. E aí você generaliza, né? Eu fui num psicólogo um dia e aí eu não gostei dele, então eu não vou mais. A minha dica é, vá, tá? Procure outras pessoas. Porque às vezes é o próprio psicólogo que você não teve essa conexão e esse vínculo. E isso é muito importante. Porque se você não confia na pessoa que tá do outro lado ali para você contar seu sofrimento, seus segredos internos, vamos dizer assim, você não vai fazer terapia. Se a pessoa estiver fragilizada, eu acho que já passou por isso. E de repente, tanto faz homem como mulher hoje. E a pessoa está muito fragilizada por algum momento e ela passa dos limites. Não é exatamente isso que eu quero com a terapeuta ou com o psicólogo e tal. Você já passou por isso? Eu acredito que seja até normal uma questão dessa. Como é que você lidar com isso? A gente encerra às vezes a sessão, tá? Eu viro para o paciente e falo, olha, eu não vou conseguir mais te atender por tal e tal motivo, então eu vou te encaminhar para outra psicóloga. Acontece, né? Passa a ser uma relação até não terapêutica, né? Como a gente diz. Mas acontece. É claro que acontece. A pessoa está fragilizada. Ela vai lá, tanto faz, homem como mulher. E aí ela acaba... o que acontece? Nem no meio do caminho. Até no início, a pessoa acaba confundindo as coisas. Está indo lá para um outro... acaba virando um outro motivo, vamos dizer assim. Então é sempre bom a gente falar a respeito, que aqui nós temos que conversar a respeito disso, que é importante essas questões. Eu vou te perguntar outra coisa também. Por exemplo, essas... quando a pessoa vai se comunicar ou vai bater um papo com você, vai se tratar, como você falou, a gente não fala mais de tratamento hoje, eu acho que é mais um bate-papo para entender a pessoa tem que acreditar, né? Falar, não, eu tenho que saber, entender o que está acontecendo, ou você que tem que mostrar como funciona exatamente. Tem muitas pessoas que chegam já sabendo que elas precisam de ajuda, que elas acreditam na terapia, e assim a gente segue. Mas tem outras pessoas que vão chegar muito resistentes, né? Tem uns que até acabam saindo do tratamento, por exemplo, dependência química, que é uma área que eu trabalhei e trabalho bastante, né? Tem muitos pacientes que abandonam o tratamento, porque é muito dessa crença, né? A gente fala em crença na terapia cognitiva comportamental. A crença que o paciente tem, o que ele acredita, né? Que vai mover a vida dele. Então, vamos pensar num paciente dependente químico. Um paciente que usava cocaína e álcool e maconha juntos, tá? Ele passa por uma internação,
2, 3, 4 meses, sai, e aí ele passa um tempo sem usar nenhum tipo de substância, só que ele vai num churrasco de família e ele toma uma cerveja. E aí, qual que é a ideia que ele começa sobre isso? Eu posso. Eu não recaí na cocaína. E a minha família toda tá aprovando o meu comportamento, né? Tá todo mundo bebendo comigo. E aí ele passa a beber 2. Aí ele vira e começa, né? Ô, Maine, mas eu bebi e não aconteceu nada. E aí entra a questão da psicoeducação. Mas o que é um dependente químico, né? Por que você não pode beber uma dose? Porque a primeira dose vai abrir espaço para as outras doses. E você não controla isso. Você não sabe quando você vai ter o gatilho de buscar outras coisas, né? Você tem um transtorno ali. Se você tem um transtorno, você vai alimentar isso? Então ele para o tratamento, ele passa por outra recaída, aí ele precisa ser internado de novo, aí ele volta para o tratamento. Então são essas inconstâncias, né, que acontecem. Mas é função do psicólogo trabalhar todo momento essa questão da psicoeducação com o paciente. Olha, você tem essa questão que a gente precisa trabalhar, isso daqui você já me falou, que ainda te incomoda, que faz você sofrer. Então, muitas vezes a gente chama esse comportamento também de fuga esquiva. O paciente quer fugir do problema dele, né? Talvez ele não esteja preparado também para enfrentar. E aí também nós, psicólogos, devemos entender que aquele momento, talvez a gente não vai tocar naquele assunto, tá? Mas o paciente tem que estar ciente disso. Essa área de pessoas que usam substância, você atende muito, muita gente te procura para isso? Ou não? É mais complicado em clínica particular, tá? A demanda para você chegar, um paciente chegar com uma questão de, olha, eu sou usuário, eu quero parar, é menor do que, por exemplo, para internação, tá? Mas tem paciente. Eu atendo muito família de paciente, família de dependente químico também, esposa, filhos, e até mesmo mãe e pai, né? Porque eles são o que a gente chama de codependentes. Muitas vezes eles não percebem de que eles mesmo aprovam e influenciam o uso, né, dessa pessoa. Então, a gente faz esse trabalho também de conscientização, de psicoeducação e de mudança comportamental. Com a sua experiência profissional, com as suas andanças e com o teu estudo, falando sobre esse assunto que é muito importante, o que você enxerga hoje nessas questões, desse volume de pessoas com esse tipo de problema, que não tem vamos dizer, aqui a gente não está para falar em política, não é minha praia, mas que o Estado perdeu o controle. Falo isso também para você, porque eu fui curador do Tribunal de Justiça, isso há 20 anos atrás, e a minha área era a vara de menores. E eu entrava muito nesse mérito, trabalhava junto do departamento de narcóticos, a gente fazia essas operações de retirar da rua e tal, de pegar quem estava usando, todas essas coisas. Então, eu adquiri muito conhecimento, inclusive, né, aí por isso que entrei, né, no método da área jurídica e tal. Mas, assim, o que você enxerga numa questão dessa? Porque é o que você acabou de falar. A família, indiretamente, ela acaba se utilizando dessa doença, né? Vamos dizer assim. E também queria te perguntar, que é uma prática, que você falou no início que não se fala em religião, mas se usam muito a religião no meio, até no meio carcerário, para conduzir esse pessoal para ter uma boa disciplina, de ter uma fé em alguma coisa para que eles acreditem e sair desse... O que você entende sobre isso? O que dá para falar a respeito? A religião, a gente fala que é um fator de proteção, tá? Então, se a gente for pensar no quesito uso de substância, para algumas religiões, isso é visto como um pecado. Então, se o paciente se declara com alguma religião, a chance dele usar é menor, tá? A chance dele buscar tratamento é maior,
se a gente pensar também, porque se a gente fala em dependência química, a gente tem outros transtornos, né, juntos. Então, a gente fala de comorbidades aí. A gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade. Então, se a gente colocar um paciente dependente químico com depressão, qual é o risco de suicídio que a gente tem nisso? Religião é um fator de proteção. Muitas pessoas que têm uma religião não chegam a cometer o suicídio por conta dela, tá? Então, a religião, ela como que eu posso falar? Ela é colocada como opção, né, para o paciente nos tratamentos, porque isso pode sim ajudá-lo, mas o psicólogo, ele não pode induzir o paciente a isso. Isso precisa ser uma questão trazida pelo paciente. Deixa eu ler uma frase também que é famosa, diz o seguinte: as curas milagrosas que você ouviu falar de várias igrejas são devido à imaginação e à fé cega que age na mente subconsciente, libertando o poder de cura. É mais ou menos isso, não? Não, eu não tô querendo tirar tua profissão, não, pelo amor de Deus. Imagina. Mas se a gente pensar no quesito crenças e pensamentos, que, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental fala, no que eu acredito, no que eu penso, no que eu enxergo, e se eu mudo esse pensamento voltado para uma religião, para uma salvação, sim. Porque a gente vai mudar comportamento, entende? É que na psicologia, Zacarias, a gente não vai tratar isso como religião. Não, entende? Não, mas assim, eu costumo dizer que é uma técnica de comportamento essas situações. As pessoas estão fragilizadas, elas acabam acreditando em algum momento, alguma coisa, né? Por exemplo, nunca diga eu não posso, entendeu? Eu não sei se é mais ou menos isso. Eu nunca diga eu não posso. Sobreponha-se ao medo pensando o seguinte: eu posso fazer todas as coisas através do poder da minha mente subconsciente. Através da sua mente, seus pensamentos. É isso? É isso? Sim. Sim. Você percebe que às vezes a forma com que você pensa influencia seu dia todo? Por isso que eu todo dia, por isso que agora eu vou começar. Sou perfeito, alegre, forte, tenho. Sim. Claro que influencia. Eu, antes dessa live, estava me preparando assim. Eu consigo, vai dar certo, pensa positivo e funciona. Não, também a questão também, eu também acredito que essa questão de você, eu consigo e tal, você acaba se soltando mais. Eu vou falar, até eu queria conversar com você a respeito disso, até por causa do tempo. Tá. Na pandemia, né, eu falo muito sobre isso, não vou nem usar muita palavra, porque eles também acabam cortando, mas houve uma forte evolução, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, da tecnologia. Então, eu acredito que muita gente... Como é que você sobreviveu nessa história toda dos seus pacientes, por exemplo, que tinham um contato com você? Você continuou atendendo ou teve que respeitar essa questão da saúde? Como é que foi isso? A psicologia, por ser um serviço essencial durante essa época, nós pudemos continuar trabalhando sim, mas respeitando as leis que eram colocadas para a gente. Então, uso de máscara, sala toda aberta. Como a gente tem uma sala, entra um paciente por vez, higieniza a sala, né? Álcool gel, máscara o tempo inteiro, mas a gente fica afastado, tá? Só que nessa época também, eu atendia por convênio, e esse convênio, eles não liberavam atendimento online. Nessa época, nesse período, né, que a gente sofreu aí, eles liberaram atendimento online. Então, pacientes que escolheram, né, tiveram a opção de fazer online, alguns preferiram. Outros preferiam presencial, porque era o único momento da semana que eles conseguiam sair de casa e fazer alguma coisa. E como eu atendo crianças, né, as crianças também, algumas interromperam por um período, tá? Mas as outras vinham de máscara e a gente permanecia de máscara.
Mas se a gente for ver o impacto que teve na saúde mental das pessoas, principalmente também das crianças, ficar sem terapia era algo incogitável. Falando em criança, eu queria que se você pode falar alguma coisa a respeito. Por exemplo, todas as crianças têm dificuldade, né, na escola, dependendo da idade, com uma amiguinha, com um amigo e tal. E eu até por experiência, né, acabei, na minha época, inclusive na vara da infância, a própria direção da escola, qualquer problema que havia, não tinham essa psicologia para resolver com a criança. Eu entendia que eles não tinham esse preparo. E era uma questão de a gente pegar no pé e mandar falar com o juiz sobre isso. Aí fala, não, mas ela tem que fazer terapia. Era muito fácil você pegar a criança, você como coordenador de uma escola, e qualquer probleminha que haja com essa criança, você pega, não, ela tem que fazer terapia, vira uma festa. Eu queria saber se isso acontece muito, se aconteceu muito com vocês, se foi uma coisa, se realmente era uma coisa muito mais simples de se resolver do que uma terapia com a criança, por exemplo. Se a gente for pensar na questão de sala de aula, Zacarias, geralmente essa professora tem 20, 30, 40, 50 alunos, tá? Para ela cuidar. E as crianças são diferentes. Então, tem criança que às vezes vem para a terapia porque é mais tímida e tem mais uma ansiedade social, vamos dizer assim, né? Na questão de se relacionar com o outro, de se socializar. Mas tem crianças também muito hiperativas e que elas não ficam paradas e que acabam atrapalhando a escola inteira, a sala inteira, né? E essas crianças chegam com alguma demanda, sim, tá? Mas por que encaminham para terapia? Porque é uma questão muito mais emocional, muito mais psicológica, tá? O professor tá ali, muitas vezes, para ensinar algumas coisas. Passar matéria para 30, 40 crianças. A criança chega aqui para mim com algumas coisinhas, né, algumas questões envolvendo ansiedade, envolvendo hiperatividade, e a gente faz uma orientação parental. É muito mais os pais lidarem com essas crianças, né, a forma com que eles lidam. E eu também faço um trabalho onde eu entro em contato com os professores dessas crianças. Porque aí também é esse processo que eu falei para você. Eu converso com eles e a gente ajusta a forma de lidar com essas crianças, para eles terem um comportamento diferente. Então, é um trabalho que envolve todo mundo, né? Envolve o psicólogo, envolve a família, envolve a criança e envolve o professor e muitas vezes as escolas. Mas sim, tá? A gente tem, principalmente aqui no Brasil, muita falta de conhecimento de alguns professores e falta de oportunidade para eles fazerem algum curso, se especializar. Muitos nem ouviram falar de alguns transtornos, por exemplo, como autismo, né? O diagnóstico tardio aí do autismo, às vezes vem criança com 10, 12 anos, eu, né, como psicóloga, percebo que tem sinais claros para a gente investigar um autismo, tá? Mas as professoras nunca perceberam. Então, é uma falta de preparação, com certeza. Só para engatar o que você falou do autismo, no início da pandemia, até foi uma coisa curiosa, né? Que aquelas coisas de, toma vitamina aqui, vitamina colar, não sei o quê. E eu acabei entrevistando um médico, que é o papa da vitamina, a gente fala vitamina D, mas não chama-se hormônio regulador da imunidade. E tudo começou por quê? Porque ele trata de autismo com a vitamina D. Doutor Cícero Coimbra deu uma entrevista para mim há 2 anos atrás, no início da pandemia. Até falei para ele, olha, eu tenho um correspondente na Flórida, eu preciso saber o que ele tem que tomar. Aí ele falou, manda ele tomar tanto por dia. Porque ele falava, nós estamos num país tropical e os nossos marcadores aqui no Brasil são meio equivocados devido... Os caras acham que nós tomamos sol sem roupa o dia inteiro. E não é bem assim. E ele tratava autismo, inclusive chegou até a cura, por causa... que para mim foi uma coisa muito nova, da questão do autismo.
Inclusive, eu tratei com. Eu acabei até tendo amigos que eu falava que tinham alguns comportamentos. Eu falei, meu, mas faz isso, faz. Ele falou, não, Zaca, eu tenho autismo, eu sou assim, não tem jeito. Ele sabe que tem e acaba tentando se controlar e tal. E a gente percebe no comportamento, até por causa do jeito que o cara usa a roupa e tal. Mas o que eu queria te falar, voltando, com as crianças, essa questão de ansiedade, que a ansiedade virou moda agora, né? Porque todo mundo tem essa questão, eu digo moda porque todo mundo tem um ponto X, né, de ansiedade. Você acha que as crianças também, que às vezes não têm comunicação, estão num pico de ansiedade? E não conversar, ficar... Pode ser que sim. Muitas crianças, às vezes, têm fobia social, igual eu te falei, né? Crianças muito tímidas também, que têm dificuldade de socialização. O que a gente percebe em crianças é que elas têm vontade de chegar no amiguinho, de chegar em alguém e começar a brincar, mas essa ansiedade é tão alta, né? Esse nível de preocupação que ele tem em agradar o outro, em querer participar, em como ela vai ser aceita, trava ela de uma forma que você perceber, a mãozinha fica molhada, ela fica gelada, muitas crianças tremem, tá? Então, são sintomas da ansiedade que vão aparecendo conforme ela extrapola esse limite. É igual você falou, todo mundo tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade, porque existe a parte boa da ansiedade, né? A ansiedade nos protege de muitas coisas, ela é nosso estado de alerta. Então, eu estou preocupada com alguma coisa, eu fico ansiosa, eu fico atenta, tal coisa vai acontecer, eu preciso me mover, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso me preparar para a live com o Zacarias. Então, são coisas que vai movendo a gente, tá? Mas quando que essa ansiedade chega a ser patológica? Quando que nós temos um problema com essa ansiedade? Quando ela começa a nos prejudicar, quando ela começa a fazer com que isso seja um sofrimento. E muitas crianças têm, sim. Principalmente agora com a pandemia. A pandemia, você imagina, 2 anos dentro de casa, crianças que nasceram na época da pandemia, nunca viram pessoas diferentes. Chega na rua, tem um monte de, sei lá, uma menininha toda delicadinha, bonitinha, um monte de homem na rua gritando, falando alto. Essa criança vai entrar em sofrimento, em ansiedade. Aí é onde ela chora, ela agarra a mãe, ela não quer sair de casa, ela fala que tá com medo o tempo inteiro. E aí essa criança vem para terapia. Me explica uma coisa. O que a neuropsicologia explica? Eu queria que você eu costumo até comentar em alguns momentos, quando eu falo em comunicação, né? E tem muitos alunos, mesmo o Marmanjo também, que era a pessoa da minha turma também, acontecia muito isso. A turma do fundão. Você conheceu a turma do fundão na tua classe? Não chegou a ter, não? Turma do fundão? Eu não, fiz parte do fundão. Então, a turma do fundão não estudava, conversava com todo mundo, não pegava livre, não sei o quê. Quando chegava no dia da prova, os caras faziam uma boa nota, e eu conheci vários que viraram grandes profissionais, inclusive em cima do que eles estudaram. Então eu dizia que eu justificava da seguinte maneira, eu queria ver a tua opinião, que a diferença dele dos outros, que eles tinham comunicação, e muita, que acabavam se articulando e tal. Não sei se você pensa dessa maneira, eu queria ver o que uma psicóloga poderia falar sobre isso. A neuropsicologia estuda funções do cérebro, tá? Então, por exemplo, se a gente fala do autismo, o autismo é o jeito que seu cérebro funciona. Ele funciona de uma forma diferente. A gente estava falando, por exemplo, de pessoas do fundão, né? Que conversam o tempo inteiro, que são hiperativas, que são falantes, que não prestam atenção na aula, mas talvez se dão bem. Você já ouviu do TDAH? Já ouvi falar, mas vamos lá. Discrimina pra gente. Sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Imagina, é uma criança, né, que nasce com esse cérebro funcionando dessa forma. Então, tem algumas partes do cérebro que tem uma hiperresposta, que a gente fala, ou seja, a hiperatividade, a impulsividade, ou que tem um déficit, que aí seria o déficit na atenção,
tá? E aí tem os lobos frontais, os lobos do cérebro que fazem essa junção e essas respostas, essa comunicação, tá? E aí vai se dar o comportamento do ser humano. Então, uma pessoa que tem TDAH, tem dificuldade de manter a atenção dele por muito tempo, na sala de aula, que você tem que ficar 2, 3 horas focado na lousa, que tem muita vontade de se mexer, impulsivo, quer conversar, o estojo cai de um lado, a amiguinha tá conversando ali, é a pessoa que vai ter mais situações ali de falar, de conversar e de não prestar atenção. Só que talvez ele esteja entendendo, ele esteja ouvindo. E na hora, às vezes, de estar em casa, onde ele tem um ambiente que a gente fala mais controlado, sem muitas interferências, ele vai conseguir se concentrar e aprender. Então, na verdade, o déficit de atenção não é porque a criança, né, vou dizer a palavra do senso comum aí, burra, né, que ela tem dificuldade de aprendizado. Não. Ela tem só uma dificuldade de se manter atento e ela tem uma hiperatividade que atrapalha ela dentro de sala de aula. Mas se a gente estimula isso, se a gente faz com que essa criança tenha um ambiente mais controlado e propício para ela aprender, ela vai se desenvolver com certeza. Vai ser o mais... O que você me diz das pessoas que, por exemplo, tanto criança como adulto, eu vou te falar, eu era assim. Por exemplo, você já deve ter visto isso. Você vai assistir um filme e você já sabe o final. Você vai ler um livro e já sabe o final do livro. Isso aconteceu muito comigo. Então assim, a criança, por exemplo, ela pode falar: nossa, eu não vou perder tempo nisso, eu já sei o que vai dar. Ou tipo, eu não quero dormir porque eu acho que eu também sou assim. Eu costumo dizer, quem dorme muito perde tempo, entendeu? Deixa para dormir eternamente. O que você pensa dessa maneira? Vou fazer uma pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Eu não sei o que é. Eu não sei distinguir o que é ansiedade. É claro, eu sou um cara que se eu tiver que fazer uma coisa, eu faço na hora. Eu não deixo para depois. Se você perguntar para mim se eu sou organizado, eu não sou organizado, mas eu me viro na minha bagunça. Por exemplo, eu sei, se você mexeu na minha bagunça, por exemplo, você deixa as coisas meio fora do lugar, mas eu sei, eu vou lá e eu acho. Se você arrumar, pronto, você já me atrapalhou. E eu sou uma pessoa assim. Se eu penso que eu não posso perder muito tempo dormindo. Dormir, eu acho que você dormir muito, eu acho que você perde tempo, sabe? Eu acho que é um problema, porque a minha família inteira é assim. Mas eu diria que você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa muito hiperativa, que está sempre agitado, querendo fazer coisas e que às vezes não tem paciência para lidar com essa espera de ler um livro, entender a história, prestar atenção nos detalhes, né? Isso faz parte da ansiedade. Então, mas a ansiedade, ela também te dá por exemplo, a ansiedade, ela te dá o fim da história, que é real, não é que está inventando. Mas isso pode ser muito da questão de um raciocínio lógico, vamos dizer assim. Entendi. Tem sentido. Às vezes também, até porque existe uma cultura de ser sempre daquela maneira. O americano trabalha assim, por exemplo, e ele vai sempre pensar. É que nem você vê uma novela, você sabe mais ou menos o que vai dar no final. É mais ou menos isso. Isso. É muito mais de um raciocínio lógico que você aprendeu. E aí você fala, mas, por exemplo, uma criança vai ler livro ou assistir um filme da Disney das princesas. Ela sempre vai entender que a princesa vai ficar com o príncipe. Pronto, acabou. Não é? É fácil. Então é muito mais um raciocínio lógico. Mas são pessoas ansiosas também que pensam assim. E quando uma pessoa, por exemplo, tem uma vida tudo certinha, fez tudo direitinho, que o príncipe veio no cavalo e tal, e dá tudo errado, e ela fica, como é que eu diria? Sem saber o que fazer. Zacarias, é aquela coisa que a gente falou logo no começo. Tem coisas na nossa vida que vão acontecer que a gente não controla, infelizmente, né?
nós vamos sofrer frustrações que talvez a gente não esteja preparado para elas. Então, eu não posso evitar, por exemplo, que eu saia daqui hoje, né, bate na madeira, mas que eu tenha um acidente de carro, ou que aconteça alguma coisa, né, com o meu pai, enfim. Eu não posso evitar essas coisas. E isso pode fazer com que eu tenha um sofrimento muito intenso. Então, por mais que as coisas que eu fiz, que eu tive controle, que eu busquei e consegui ter na minha vida, me trouxesse muita alegria e essa perfeição de vida, tem outros fatores externos que eu não controlo que podem me gerar uma frustração muito grande. E isso pode me proporcionar, sim, uma depressão, né? Outros fatores aí que podem interferir na minha vida. Tem uma jornalista, uma grande amiga minha, a Verônica, que é casada com um grande amigo meu, o Márcio Campos, da TV Bandeirantes. Ela fez uma pergunta aqui, eu acho que, e eu queria que você tentasse responder. Está fazendo uma consulta, ela não vai te pagar, tá? Ela pergunta, ela falou que as crianças, depois da pandemia, ela percebeu, não sei se ela está passando por esse problema, que elas perderam um pouco a concentração. Você tem percebido isso? E como lidar com isso? Ela queria saber. Vamos pensar assim, ó, nosso celular, quantos estímulos ele tem a todo momento? São luzes, pisca-pisca, eu tô aqui com outro aplicativo, chega uma mensagem na hora, isso estimula o quê? A minha atenção, tá? As crianças passaram 2 anos trancados em casa, porque não podia sair para brincar com um amiguinho no parque, não podia ir no cinema, com o tablet na mão, com o celular dos pais, assistindo aula online e a televisão. Todas telas, tá? Aí a gente tira essas crianças desse ambiente cheio de estímulo, de várias telas. É o que eu vejo aqui em casa hoje. Uma criança com uma televisão, com um celular e o tablet do lado, para ir numa sala de aula onde tem uma lousa verde e uma professora falando com aquela vozinha. Que jeito que essa criança vai se concentrar? Então, é todo um processo da onde a gente vai reabilitar essa criança, tá? A prestar atenção, a manter a concentração dela. Então, a gente vai diminuir essas telas, né? A gente vai fazer um treino. Então, comece com 5 minutos. Filho, se a criança lê, né? Se ela é alfabetizada, leia 2 páginas, sem interrupção. E aí você vai voltando a criança, né? Filho, volta a ler. Olha, você não pode falar com a mamãe nesse momento, é para ler 2 páginas. Depois você pode falar. Pequenos intervalos. Então, na hora da tarefa de casa, a criança às vezes tem várias tarefas de casa. Manda ela fazer uma primeiro, 10 minutinhos, depois vamos tomar uma água, levanta, volta, mais 10 minutinhos, vamos no banheiro, depois mais 10 minutinhos, conversa com a mãe, e aí você vai aumentando esse tempo. O que você está fazendo? Você está estimulando e reabilitando esse cérebro para manter essa atenção. Pronto, foi dado a consulta para a dona Verônica. Por favor, dona Isadora, preste mais atenção e vai jogar basquete e vai jogar vôlei, tá bom? E um abraço para o Márcio Campos aí. O que você poderia falar mais que seria importante, até por causa do nosso tempo, que a gente não comentou aqui? Em relação a quê? Que eu não pude ver. Não, vamos falar mais uma particularidade da neuropsicologia que você possa finalizar para a gente. O que daria para você falar? Aliás, eu queria fazer um comentário aqui bem rápido, que a Maíne vai ser a nossa colaboradora aí no Portal de Notícias, que é importante para esse assunto que eu acredito que nunca vai acabar, né? Porque sempre tem pessoas com alguma dificuldade que pode ajudar até numa leitura, né? Porque normalmente antes de qualquer coisa de uma criança ou de um adulto sempre existe um conteúdo de pesquisa que é importante hoje, né? Que as pessoas estão muito em cima para que tome alguma decisão, para poder ajudar a tomar uma decisão correta.
Então, a Maíne vai estar com a gente agora no Cartão de Visita News R7, em algum momento colaborando com a gente. Mas pode falar o que você queria falar. Psicologia, né, Zacarias? Vamos lá. Ela é muito pouco conhecida, ela é muito pouco indicada por outros profissionais. E quem está assistindo essa live, eu acho que é importante, se você tem alguma dúvida, né, que seja seu filho, seu namorado ou você mesma, tem alguma coisa que te incomoda, que você se sinta diferente de algumas pessoas, ou que você tem muita dificuldade em vários fatores da sua vida, consulte um neuropsicólogo. A Natália Costa está perguntando aqui para a gente, que ela assiste sempre, ela perguntou até, ela fala, acho que tem tudo a ver com o que você respondeu agora, como é que a pessoa sabe que ela está depressiva? Temos alguns sintomas que indicam a depressão, tá? Então, por exemplo, cansaço o tempo inteiro, tristeza, uma pessoa que chora muito, a irritabilidade também, uma pessoa que está sempre estressada, tá? Mudança comportamental, uma pessoa que está desanimada para sair, que se isola. Nós temos também oscilação de humor, oscilação do sono, ou ela dorme muito ou ela pode ter insônia. O apetite também pode afetar, então, uma pessoa que ou está deixando de comer ou está comendo a mais também. Não, uma pessoa que só quer dormir, uma pessoa que está desanimada. Alguns comentários bem desanimadores, assim, sem perspectiva de futuro. Eu diria que seria um quadro, né, de sintomas que indicaria que uma pessoa está num estado depressivo. E aí seria importante ela buscar, sim, a terapia. Bom, nós vamos voltar em algum outro momento, até por causa do tempo, né? Que já estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. Estaremos hospedados no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, no Correio do Papagaio Sul de Minas. Estaremos também no Grupo Tati e mais 20 portais no Brasil que são parceiros do Cartão de Visita. E eu queria fazer a última pergunta. Maíne, te chamo de doutora? Pode ser também, né? Tudo tem sentido. Eu queria te perguntar o seguinte: para quem que você entrega o seu cartão de visita? Ai, meu Deus. Para você, Zacarias. Não, para mim. Para mim. Por que para... Não, agora você explica. Por que para mim? Porque você me deu essa oportunidade. Você é uma pessoa com um conhecimento aí vasto. Acho que divulgando todo esse canal que você tem é super importante. Ah, mas faz parte do editorial de 20 e poucos anos na área institucional. Então, quando você fala, o cara fala, mas o que é isso? Como funciona? Ainda, com tudo e com todos, ainda é muito vago. Eu respeito muito a área técnica, a área profissional de cada um. Assim, a gente tem um canal muito forte jurídico, até porque precisa explicar o que eles fazem, né? Então, sempre é essa linha. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço e estaremos em uma outra oportunidade para continuar esse assunto que é pertinente. Você vê que teve perguntas aí e a gente continua respondendo. Então, o que eu faço? Você me aconselha, todo dia eu sou perfeito, alegre, forte, tenho amor, muita sorte, tenho que continuar com isso? Não. Tudo que pode te ajudar, vamos tentar. O pensamento é poder. Sinta-se abraçada, muito obrigado, viu, pelo seu conteúdo, a sua profissão, que é muito importante hoje, principalmente hoje, com essas questões que andaram acontecendo e que estão acontecendo no mundo, né, que mudou muito. Essa questão da tecnologia, muita gente vai precisar de você também para saber lidar com isso, né, porque as crianças hoje, elas vão comer vendo internet, dançando, então realmente é preocupante. Muito obrigado, viu? Até mais. Estaremos no ar. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável.
E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.